Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Olá! Quem disse que mobilidade não é assunto para crianças? No programa de hoje, nós vamos refletir sobre o impacto da mobilidade urbana na vida dos pequeninos. Embarque com a gente nessa viagem. Mobilidade Urbana está começando agora. As experiências da infância são fundamentais para a formação dos cidadãos e a mobilidade urbana é uma forma de gerar conexões significativas das crianças com a cidade. Entender as necessidades de deslocamento cotidiano das crianças e de seus cuidadores e encontrar soluções que incentivem o desenvolvimento infantil de maneira segura através da utilização do espaço urbano gera benefícios para toda a sociedade. Educação é fundamental nesse processo, tanto na escola quanto na família e na comunidade. Viver e explorar cada modo de transporte é uma experiência rica na construção do cidadão do futuro. Cidades boas para as crianças são cidades boas para todos. Para refletir sobre os impactos da mobilidade urbana na vida das crianças, nós vamos receber aqui hoje mais uma vez a professora Márcia Machado. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Mas antes, nós vamos conferir uma matéria exclusiva que o Ilan Gurgel preparou pra gente. Onde é que você está, Ilan? Isso é o que podemos chamar de mobilidade urbana sustentável, que Fortaleza já está se tornando pioneira e um total exemplo no quesito cidade bicicletável no Brasil, isso todo mundo já sabe. De uns tempos para cá, o hábito do fortalezense já não causa mais tanto espanto e é comum ver pessoas indo e vindo sob duas rodas para lá e para cá. A adoção de meios de transportes individuais de locomoção urbano, de uma forma geral, é de suma importância, não só para o sistema geral de transporte, como também para a natureza, para o meio ambiente e para os usuários em geral. A utilização de meios de transportes ativos, como é o caso da bicicleta, representa um enorme ganho para a sociedade como um todo. E que ganhos, viu? A cada dia que se passa, nossa cidade vem dando cada vez mais crédito para o assunto. No entanto, que no final do ano passado foram instalados cerca de 20 parapés por toda a cidade. Esses elementos inovadores servem como suportes de pé e mão para o ciclista se apoiar ao parar em um semáforo. Com a instalação, a capital cearense passa a ser a primeira do Brasil a disponibilizar esse tipo de equipamento aos usuários de bicicleta. André, fala um pouco mais pra gente sobre toda essa questão dos parapés. Isso é algo novo aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Fortaleza, ela começa a ter uma infraestrutura voltada para esse usuário que é o ciclista. Além das ciclofaixas, das ciclorotas, das ciclovias, das calçadas compartilhadas para a bicicleta. Você tem paraciclos, que são aquelas estruturas para você colocar a bicicleta com segurança, e também os parapés. Nós temos cerca de 20 equipamentos desses na cidade, e ele é um equipamento que ele é muito importante. Eu sou ciclista também e uso esses equipamentos, e ele estimula o respeito ao próprio semáforo. Ele normalmente é próximo do semáforo, né? Então você tem ali um local apropriado para que você encoste a bicicleta naquela mudança de semáforo. Num período desse, como de chuva, você tem que o aterramento dessas estruturas que têm energia elétrica, ele fica um pouco mais frágil. Então a gente sempre orienta a evitar, né, quando você estiver se deslocando, segurar no poste de energia, até mesmo no poste do semáforo, né, porque você pode levar pequenos choques. E o parapé é uma estrutura isolada. Então você encosta ali com a bicicleta, você vai ter a garantia que não vai levar um choque e pode descansar. Pode ter essa estrutura até para esperar essa mudança do semáforo. Estruturas como essa do parapé, ou então outras estruturas que ainda são novidade, mas que vocês pretendem trazer aqui para a nossa cidade de Fortaleza. De onde que elas vêm? Elas são vistas no exterior e a gente tenta trazer isso para a nossa cidade? São estruturas que são criadas, são desenhadas aqui? Pronto, nós temos normas técnicas que indicam algumas estruturas, né, como a questão dos paraciclos. Eles seguem uma norma técnica, né, uma NBR específica, mas as inovações que são colocadas em outros países é você pegar as melhores práticas. Legal. É sempre buscar o que é interessante. Por exemplo, a área de espera para motociclista, ela foi uma iniciativa que começou em 2009 lá na Espanha e logo chegou no Brasil. Então é sempre buscar essas inovações,
essas melhores práticas para que a gente possa estimular o uso dessas modalidades, desses modais sustentáveis. Então, se deu certo lá, a gente trouxe o parapé para cá, mas tem alguma outra novidade? Não sei, seja em algum futuro próximo que vocês pretendem colocar, ainda visando, no caso, quem anda de bicicleta? Pronto, Fortaleza está sempre tentando inovar, buscar elementos para poder fazer com que esse modal, a bicicleta, ele se torne mais ativo. Então, qualquer iniciativa que aconteça pelo mundo, com certeza a gente vai buscar essas iniciativas. E hoje nós estamos com uma ação educativa muito forte, com foco nesse usuário, para que ele use o paraciclo, para que ele use essas estruturas de um modo geral, para que ele use a infraestrutura cicloviária, para que a gente possa ter esse uso de forma segura, de forma correta e principalmente respeitando esse uso compartilhado aí das vias para que a gente tenha um trânsito seguro e um trânsito cidadão. Perfeito. André, algum feedback positivo que você já tem recebido dos ciclistas que usaram o parapé? Sim, eu sou ciclista também. Tua experiência própria, então, né? E uso o parapé e sempre vejo uma certa concorrência, né? Quando você vê aquela estrutura próxima, então tem sempre aquela concorrência do ciclista para chegar logo e poder pegar a sua vez de usar aí o equipamento. Porque é uma forma mais segura, né? E mais confortável de você esperar uma mudança de semáforo ou até mesmo ajustar alguma coisa na bicicleta. Então é um elemento importante. Perfeito. Então, de ciclista para ciclista, fala com quem está em casa, fala com quem usa a bicicleta. Qual é o recado que você pode dar para essa galera que adora se aventurar pela nossa cidade em cima de duas rodas? O uso da bicicleta hoje é uma necessidade psicológica, uma necessidade de saúde. E vamos usar a nossa infraestrutura, que ela foi feita para que a gente tenha segurança de uma forma sustentável, que a gente possa também colaborar com a segurança dos mais vulneráveis. Nossa obrigação também é com o pedestre. Ter esse comportamento colaborativo e a gente possa andar também preocupado com esse usuário. E não são apenas as vias que estão sendo preparadas para dar uma melhor estrutura aos ciclistas. O centro da cidade, para ser mais específico, a Cidade da Criança, foi totalmente reformada e serve como berço para projetos como o Bike Anjo, a Escolinha da MC, além de servir de ponto de partida das ciclorotas de lazer que acontecem todos os finais de semana. E por aqui a praça foi totalmente reformada. Na verdade, o responsável pelo design, cores e nova estética da Cidade da Criança foi esse cara, que requalificou o equipamento e mudou a forma de pensar de uma área que antes era tão esquecida. Nessas nossas andanças por Fortaleza, trazendo então aqui para o nosso programa um pouco da mobilidade urbana, a gente acabou reconhecendo um espaço que, pessoalmente, preciso admitir a vocês que fez muito parte da minha infância. Eu estou falando do Parque das Crianças. A gente vai falar sobre o parque e vai falar também sobre uma novidade, sobre algo que tem lá dentro que todos os ciclistas vão adorar. Vou manter o suspense, porque quem vai falar sobre isso não sou eu, é o responsável por tudo isso, que é o Yuri, que está aqui comigo. Conta pra gente então, como é que foi todo esse projeto? Bom, esse projeto ele foi fruto de um concurso de ideias, então ele foi bem democrático o processo dele, né? Desde a escolha do lugar até a decisão de fazer um concurso. O concurso de ideias participaram escritórios de todo o Brasil, nós fomos agraciados com a vitória, com a nossa ideia, né? E nós exercitamos um pouco de cada disciplina que a gente aprende na universidade, né? Nós fizemos um trabalho de urbanismo, de arquitetura, de mobilidade urbana, de infraestrutura urbana, de paisagismo e de patrimônio histórico, né? Que a gente está falando de um parque tombado. Então nós trouxemos uma série de elementos, tanto de arquitetura e urbanismo sustentáveis, quanto de cidade sustentável. Legal. E disso de cidade sustentável, a gente trouxe uma novidade que nós nomeamos de Casa do Ciclista. A Casa do Ciclista é uma novidade que, em uma viagem minha, eu vi em Bogotá. É um programa que existe lá, que eu observei lá, onde eu parei para observar e eu vi que tinham pessoas lá que estavam chegando meio que vestidas de ciclista e estavam saindo bem arrumadas, com roupa social. E eu via também pessoas fazendo esse caminho contrário, chegando arrumadas e saindo com a sua bicicleta. Então eu, investigando um pouco, eu descobri que é um programa que permite que as pessoas possam ir para o trabalho de bicicleta, possam tomar um banho lá dentro, tenham um locker para guardar os seus pertences e sair de lá para ir trabalhar e fazer esse caminho contrário. Isso traz um pouco de facilidade
né, para as pessoas poderem, de repente, deixar o carro em casa e ter uma nova opção. Agora, Yuri, fala pra gente como é que você espera que seja o futuro disso. Obviamente, aliás, esse será o projeto piloto daqui a 10 anos. Como é que o Yuri vê isso se espalhando por Fortaleza? A ideia original é que esse projeto piloto, né, como o próprio nome já diz, ele vai ser o primeiro, como essa primeira experiência. O meu sonho é que isso se espalhe por toda a cidade, em locais estratégicos da cidade, através de um estudo, né, de origem e destino, e através desse estudo ela implantar esses projetos modelo em locais estratégicos da cidade, que possa gerar esse fluxo de pessoas da sua casa até o seu trabalho. A utilização da bicicleta como meio de locomoção promove uma redução da quantidade de veículos em circulação e, consequentemente, a redução dos resíduos e gases poluentes emitidos pelos demais meios de locomoção e uma diminuição da poluição visual das grandes cidades. Com o aumento dos adeptos por esse tipo de transporte, a malha de trânsito destinada exclusivamente a eles também só cresce. A infraestrutura cicloviária é semelhante às rotas traçadas para a locomoção do tráfego normal, apenas apresenta características e dimensões diferentes. A adoção de medidas diferenciadas para os usuários de bicicleta e os demais componentes do trânsito se faz necessário diante da maior fragilidade que este apresenta em comparação com os demais elementos do trânsito. Por isso, expressões como ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas estão entrando no vocabulário dos cidadãos da cidade. Mas será que tem realmente diferença entre tudo isso? Quem vai tirar então essa dúvida pra gente é o Diego, que tá aqui já. Diego, qual que é a diferença então entre ciclovia, ciclofaixa, ciclorota? É tudo a mesma coisa? Existe uma grande diferença entre todos esses termos? Fala pra gente. Bem, tem uma diferença. Eu vou começar pela mais simples, que é a ciclofaixa, né? A ciclofaixa é muito fácil de identificar. Quando a gente está ali na rua, aquela faixazinha que tem vermelha e branca, ela divide ali, né, o espaço do ciclista do espaço dos veículos. Então é bem fácil de identificar. Já a ciclovia, a gente precisa identificar que tem geralmente um canteiro, um elemento físico ali que segrega. De fato, o ciclista ele fica mais seguro dentro daquela avenida ou rua, né? Então fica separada realmente de fato assim por um elemento físico dos veículos, né? E a ciclorota é mais para ruas locais, onde tem identificado ali aquele pictograma, né? Que é uma imagenzinha que tem um ciclista e tem algumas setas que indicam que ali é uma rota que pode ser usada por bicicletas, que não tem muita interferência dos veículos motores, né? Então é mais tranquilo para o ciclista. Eu queria que você falasse pra gente se você fica orgulhoso com isso, se você tem notado que com o tempo o fortalezense está implementando mais a cultura da bicicleta. Eu fico muito orgulhoso porque, né, desde 2013 que a gente de fato começou a pensar a política cicloviária da cidade, né? Pensar num plano diretor que passasse de gestões que realmente ficasse fixo na cidade, né? Eu sou ciclista também, eu procuro um dia, 2 dias, 3 dias da semana procurar vir de bicicleta para o trabalho, né? Realmente é uma política que veio para ficar, que vem realmente trazendo, né, emoção e vem trazendo uma nova opção de deslocamento na cidade. Olha, espaços exclusivos para a circulação das bicicletas na nossa cidade estão em constante expansão e esse é o primeiro passo para que o pedal atraia cada vez mais adeptos. Para você ter uma ideia, nos últimos 7 anos houve um aumento de 495% de toda a malha cicloviária da nossa cidade, que contempla todas as regionais. A última intervenção foi na Rua Barbosa de Freitas, mas as próximas serão nas avenidas Pessoa Anta, Almirante Barroso e na Rua Adolfo Caminha, no bairro Praia de Iracema. Olha, antes da gente começar essa entrevista, a gente já estava falando então sobre toda essa história do modal cicloviário e agora eu queria que você falasse, Yuri, pra gente, assim, de uma maneira geral, incluindo a casa do ciclista em um futuro próximo ou não, mas sobre toda essa história da malha cicloviária, porque hoje Fortaleza conta com mais de 410 quilômetros de ciclofaixa. Você acha que esse é um avanço e mais do que isso, você acredita que esse é o futuro? Com certeza.
A gente tem que começar a trabalhar a mobilidade de uma forma sustentável, e a sustentabilidade da mobilidade urbana ela passa diretamente pela rota cicloviária. Fortaleza ela passou por uma transformação gigantesca nessa área, a gente está vendo, a gente entende que sempre vai poder evoluir, sempre vai estar evoluindo. Ela já está em um patamar muito acima do que estava há 10 anos atrás. Crescer essa malha cicloviária é um caminho sem volta. Afinal, a gente está falando de sustentabilidade, e sustentabilidade está falando um pouco sobre a nossa sobrevivência. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos para bater um papo com a professora Márcia Machado. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Mobilidade Urbana, sempre trazendo uma informação, uma entrevista bacana para todos nós. Eu vou conversar hoje mais uma vez com a professora Márcia Machado. Ela é professora da Faculdade de Medicina da UFC e cientista-chefe da FUNCAP. Professora, tudo bem? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Prazer muito grande a gente compartilhar algumas boas ideias. Você, como estudiosa das crianças, pode me dizer, professora, como é que o trânsito ele influencia no desenvolvimento infantil? Primeiro, a criança ela precisa de regras, e é muito interessante se você tem dentro do urbanismo um tráfego mais calmo, as crianças também serão mais calmas. E o contrário, quanto mais você tem uma criança sobrevivendo, né, em situações caóticas, onde perdem muito tempo, muitas vezes dentro do carro, escutam muitas buzinas, muitas reclamações. Isso, o cérebro da criança, ele vai sendo ativado para receber situações que a gente chama tóxicas. São elementos que deixam a criança muitas vezes mais irritada. Então é por isso que é importantíssimo que a gente tenha o máximo possível um trânsito que seja bem organizado, que haja um respeito tanto do pedestre como também do motorista, para que a criança ela perceba que existem regras dentro do sistema de trânsito, né? E quando você, de repente, tem uma criança dentro de um carro, é muito importante que os adultos, que são aqueles que cuidam da criança, eles procurem, por exemplo, colocar músicas mais calmas, tentem conversar, é um momento que os pais eles podem trocar boas ideias com as crianças. Inclusive, por exemplo, é muito comum você às vezes ver um motorista que para e daqui a pouco baixa o vidro e joga um papel no chão. Você tem que aproveitar aquele momento para ser também educativo, né? Para mostrar que aquilo não se deve fazer, que nós devemos ter dentro do carro um saquinho, um coletor, ou então guardar num cantinho ali do carro, e quando você descer, você colocar aquilo dali no lixo. Então nós podemos também aprender a conviver muito bem com o trânsito, mesmo em situações onde ele se torne mais estressante, tanto para o adulto como também para a criança. Em todos os programas, nós procuramos conhecer experiências de pessoas que moram em outros lugares do planeta. Está na hora do nosso quadro Ando pelo Mundo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fábio Andrei, eu sou músico e produtor musical brasileiro que mora na França, e eu vou mostrar para vocês como a gente se locomove por aqui, eu e esse parceiro aqui, meu filho Andrei. Bom, a cidade que eu moro se chama Boulancourt, é uma cidade com 300 habitantes, ou um pouco mais, 300 e pouco, mas a maioria das pessoas que moram aqui são de idade, pessoas que vieram de Paris para viver na campanha, como a gente chama, no interior. E a cidade mais próxima daqui é onde tem os supermercados. Aqui não tem nada, é só mesmo, é uma cidade dormitório. Bom, para evitar violência, a França ela excluiu muitos meios de transporte. Agora você não tem mais ônibus com frequência, as pessoas andam mais de carro, principalmente nessas cidades pequenas. E eu tô aqui na frente da parada de ônibus, que é onde passam os ônibus escolares, que eles levam às escolas próximas. Mas você também pode pegar esse ônibus, você paga uma taxa, né, que eu não sei quanto é, eu acho que é €1 e qualquer coisa, e você pode se deslocar para outras cidades. Normalmente os alunos, eles pagam uma taxa anual para se locomover nesses ônibus escolares. E vou mostrar a parada de autocarro para vocês. Bom, é aqui que é a parada. Como vocês podem ver, o ônibus vem de lá, ele vai parar aqui.
Essa é a parada de autocarro. E uma coisa muito interessante que na maioria das paradas de autocarro, eu falo autocarro porque eu morei muito tempo em Portugal. A parada de ônibus é que tem uma livraria. Aí se você quiser, quando estiver esperando o ônibus, você pode ver aqui, escolher um livro, e aí aqui você estaciona a sua bicicleta. Aí você pode levar o livro que quiser para casa. Você leva um livro para casa ou deixa um para as pessoas virem ler. Você faz uma troca. Uma coisa interessante aqui nessa cidade, não só nessa cidade, mas na maioria das cidades, nas pequenas cidades da França, é que quando chega meia-noite eles desligam as luzes para economizar energia. Fica sem luz de meia-noite às 5 da manhã. Aqui eles fazem isso para economizar, principalmente no verão, que os dias são maiores. Aí à meia-noite eles desligam tudo e fica um breu. Bom, é logo ali a entrada principal da cidade, porque eles fizeram como um castelo em 1935, fizeram essa entrada. Bom, e é aqui que eu moro e me locomovo. Abraço. Falando ainda em criança e em carros, professor, a gente sabe que o carro ele acaba tendo maior investimento, sendo priorizado, né, principalmente nas grandes cidades. Como é que isso afeta aquele universo da criança que não tem mais um espaço para brincar? Quanto mais carros, menos espaço, menos crianças nas ruas. Como é que isso acaba influenciando no inconsciente coletivo das pessoas? Primeiro nós temos que imaginar que as crianças elas sempre são muito mais ativas. E a criança é curiosa por si só. Então, os motoristas eles devem ficar muito atentos, principalmente em espaços onde você sabe que existem escolas por perto. Se você está dirigindo, você vê que tem alguma criança que está brincando. É comum, por exemplo, uma bola fugir da mão da criança e essa criança automaticamente ela vai em busca. Então, essa questão de você respeitar o trânsito é muito importante e necessário. Hoje nós poderíamos, por exemplo, ter dentro das escolas, desde aquela criança pequenininha, para aprender como você lidar, por exemplo, com a faixa de pedestre. Como é que eu devo ficar atento quando eu vou atravessar uma rua? Então esses são ensinamentos que precisam de repetição e orientação do adulto, principalmente os pais, para mostrar para a criança que tem que haver uma boa convivência. Essa criança certamente também vai ficar adulto um dia, vai ser motorista, então seria importante que ele já aprendesse e incorporasse essas regras de uma forma mais consistente. Tanto que hoje, por exemplo, aqui no Ceará está sendo criado uma cidade da criança. E essa cidade da criança, ele tem vários locais onde você vai ter atividades educativas. E uma delas é como você respeitar o trânsito e como os motoristas devem respeitar também as crianças. Muito legal isso, né? Agora, professora, falando ainda sobre as crianças, a gente vê e percebe que muitas dessas crianças moram longe de escolas. A insegurança inibe muitas vezes elas de irem a pé e de bicicleta para a escola e a gente acaba tendo aí um problema de saúde pública também, falando de obesidade infantil. Isso é uma realidade? Infelizmente, quando você trabalha a questão do planejamento urbanístico de uma cidade, você tem que trabalhar vários segmentos, vários setores. Um delas é a questão da segurança, da educação, da saúde, tudo está interligado. Então, hoje nós temos um aumento muito grande de sobrepeso e obesidade infantil. É um problema de saúde pública, sim, porque isso causa vários problemas para ela no futuro, inclusive diabetes infanto-juvenil tem aumentado muito em crianças. Isso porque elas não exercitam e elas também comem mal. Então, o ideal seria que nós colocássemos as crianças para caminhar mais. Criança, por si só, ela precisa, sim, ativar, né, o seu corpo, gastar energia, ter uma boa alimentação. E nós sabemos que se a criança ela mora, por exemplo, a 8, 10 quarteirões da escola, por exemplo, seria muito saudável que ela pudesse ir caminhando. E está na hora da gente fazer aquela parada básica na nossa entrevista para o quadro Ponte Aérea, sempre trazendo um especialista para todos nós. Vamos ver. Oi, eu sou a Aida Svab, sou engenheira civil, mestre em planejamento e engenharia de transportes e hoje a gente vai falar de transportes coletivos.
Bem, acho que os metrôs, assim como os trens, eles são sistemas de alta capacidade. Então a gente precisa avaliar se a cidade tem um grande fluxo que pode se beneficiar pela adoção desse sistema de alta capacidade. Porque quando a gente consegue finalmente colocar um sistema de transporte coletivo de alta capacidade, onde a gente já tem uma demanda grande de um grande fluxo, a gente consegue principalmente aliviar os congestionamentos. Então aquelas pessoas que sairiam de casa para fazer uma viagem de carro, se eu tiver ali um sistema de alta capacidade com uma boa qualidade de serviço, provavelmente essas pessoas vão fazer a migração modal. Elas vão deixar o seu carro em casa, passar a usar o metrô, passar a usar o trem, e aí eu consigo também fazer com que os fluxos daquelas pessoas que de fato precisam usar o carro, que ficam ali, que ficam usando a cidade de veículo, tenham um pouco mais de fluxo, velocidades melhores, e as pessoas também com o trem, com o metrô, conseguem chegar nos seus destinos também em tempos de viagem melhores. Eu acho que ela é uma solução porque você pode dispor do melhor de cada modo. Então, talvez se eu precisar me deslocar 20 quilômetros, eu talvez não vá a pé, né? Provavelmente eu não irei a pé. Mas se eu precisar me deslocar ali alguma caminhadinha de 15 minutos para ir na padaria, para ir na farmácia, e eu tiver calçadas adequadas, eu vou. Mas se eu tiver uma calçada inadequada, uma área mal iluminada que eu acho que eu vou ser assaltada, eu acho que ou passar na frente de algum lugar que eu sei que eu vou sofrer assédio. Então, se tiver N questões ambientais que façam que essa caminhada, esse modo a pé, por exemplo, que é um dos modos que a gente mais usa, não sei se vale colocar aqui, que é pelo menos 1/3 das viagens, por exemplo, em São Paulo, são a pé. Se eu não tiver condições, se eu não olhar para a calçada enquanto via, se eu não olhar para o pedestre enquanto um tipo de viagem a ser tratado, a gente também não vai conseguir explorar. E a pessoa vai fazer o quê? Vai pegar o carro para ir naquela viagem de 15 minutos a pé, para andar 5 minutos, ou às vezes até 15 de carro, colocar mais um veículo na rua para uma viagem que poderia ser a pé. Porque a gente não cuidou para que de fato, essa alternativa modal, ela aconteça. E lembrando que os transportes coletivos, eles sempre, por exemplo, integram com o modo a pé. Você não some da sua casa e aparece no ponto de ônibus. Você chega a pé no ponto de ônibus, você chega a pé na estação de metrô, na estação de trem. E além disso, né, se a gente pensar, por exemplo, sempre que todas as estações de alta capacidade, por exemplo, poderiam contar com bicicletários. Então, isso vai estimular que as pessoas façam essa primeira milha, ou primeira perna, né, o acesso ao transporte coletivo, por exemplo, de bicicleta. Para isso, eu preciso do quê? Preciso de infraestrutura, como, por exemplo, ciclovias, eventualmente diminuir a velocidade das vias para tornar as vias mais seguras para as pessoas pedalarem, e bicicletários nos principais hubs de transporte. Isso faz com que as pessoas vão olhar para aquele meio de transporte de bicicleta, entendê-lo como uma alternativa viável, passar a usá-lo, e aí eu tenho o quê? Inclusive pessoas fazendo mais atividade física. A gente tem aí questões ligadas à saúde. Então, a gente tem externalidades positivas, por exemplo, dos modos ativos, do caminhar e do pedalar. Não dá para a gente pensar nas externalidades positivas também que os próprios modos podem trazer. Por exemplo, benefícios à saúde. Então, a gente pode pensar, eu acho que isso é o bacana de a gente pensar na intermodalidade. A gente traz alternativas para as pessoas. Então, hoje está mais frio, então hoje está chovendo, eu não quero andar de bicicleta, mas eu posso pegar um ônibus. Isso é uma alternativa viável para mim. A gente precisa dar essas alternativas para as pessoas. Professora, a gente sabe, você já falou um pouco sobre isso, a gente sabe do estresse no trânsito para os adultos, para quem dirige, para quem vive diariamente no trânsito. As crianças sofrem muito com isso, e como é que isso influencia também na questão da saúde materna e infantil? Demais, porque uma criança, quando ela convive, por exemplo, com muita buzina, às vezes o trânsito ele é tão agitado e as pessoas não têm paciência, e a criança ela acaba se incomodando. O som também aumentado, né, de você ficar buzinando, ter caixas de sons altas em carros, isso faz com que a criança ative também no seu ouvido uma necessidade de ter sempre sons altos. Isso vai gerando estresse, né, que é o famoso estresse tóxico, que a gente sabe que quanto mais cedo essa criança ela é levada a ter contato com esse barulho, com essa agitação, pessoas brigando, a criança ela é uma esponjazinha, o cérebro dela absorve tudo. Então nós precisamos sim dar bons exemplos. E está na hora de falar sobre prevenção no trânsito, sempre com muita informação e com muita conscientização. É o quadro Siga Essa Dica. Olá
Olá pessoal, sou Ricardo Silva, sou professor de legislação de trânsito e a nossa dica hoje é sobre ultrapassagem. Antes de iniciar uma ultrapassagem, todo motorista deve observar com bastante atenção o modelo da faixa. Você só pode fazer ultrapassagem nas faixas seccionadas. As faixas contínuas são proibida a ultrapassagem. E antes de iniciar a sua ultrapassagem, verifique no retrovisor esquerdo se já não tem um carro te ultrapassando e observe sempre no contrafluxo se não vem um carro na sua direção. Então é isso, pessoal, siga essa dica. Ainda no nível de 10, para a gente terminar, professora, rapidinho, tem algum exemplo que você gosta que poderia ser trazido para cá? Eu gosto muito do que as escolas públicas e privadas em alguns países, aqui já começou também a ter alguns locais, né, algumas cidades, por exemplo, Sobral, que vem fazendo um trabalho nas escolas públicas de ensinar e ter ambientes lúdicos na sala, onde você sabe o momento que eu tenho que atravessar a rua, como é que eu devo respeitar. Então eu acho que tanto em casa, os pais podem sim ser educadores e são educadores, como também nas escolas, porque aí você agrega aquele conhecimento que está sendo repassado pelos familiares, como também pelas escolas. Muito bem. Eu conversei aqui com a professora Márcia Machado, ela é professora da Faculdade de Medicina da UFC e também cientista-chefe da FUNCAP. Professora, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade. Assim fechamos mais um Mobilidade Urbana e a gente se vê no próximo episódio. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.